E estamos ao vivo. E aí? E aí, rapaziada, boa Vamos lá. noite. A gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas, e outros, ao Ponto Afótico, a nosso momento de entrevistas aqui. Eu sou o Lolo Rofocalha, mano, e a gente tá aqui com, mano, um grande amigo e artista. Bom, se apresenta você, mano. A gente tá com o Theo aqui, mas se Meu apresenta. nome Exatamente, meu nome é Teodoro, para quem não me conhece, mas eu sou conhecido por vários nomes em vários lugares diferentes, entendeu? Sou produtor musical, artista visual, estudo esoterismo, magia, cabala, todo esse tipo de assunto, e aí a gente está aqui hoje para ter uma conversa a respeito de assuntos muito interessantes. O caminho da serpente e sobre os daimons do além, né? É isso aí, mano. Então hoje nós vai entrar nos tema bom. Sim, mano. Acho que a gente vai ter uns assuntos bem legais aí. A gente já trocou várias ideias sobre esse assunto. Eu acho que essa live vai ser muito interessante. É, Bom, vamos começar lá. Os Diamonds são spirits e tal, né? Mas começa pelo caminho da serpente, cara. Fala aí pra gente o que que é o caminho da serpente. Vamos começar por isso aí, então, né? Primeiramente, para a gente poder falar sobre isso, eu acho bom a gente pensar um pouco sobre o que é o simbolismo da serpente, né? O que o simbolismo da serpente representa. Enfim, dentro de várias culturas, ao longo de vários anos, de todas as eras da humanidade, sempre esteve presente o simbolismo da serpente, entendeu? Isso aí é verificável aí. Vocês podem ver que todas as culturas, de uma forma ou de outra, tinham uma representação mística do animal da serpente, usando a serpente como simbolismo. Então, o símbolo da serpente é um dos símbolos mais antigos da humanidade, mais antigo que a cruz, mais antigo que tudo isso. Os E, animais são afinal, arquétipos muito antigos, né, mano? Isso é muito exatamente. foda. Todos os animais são mais antigos, né? O paganismo é isso, Com certeza, mais cara. antigo que o monoteísmo. E, enfim, quando a gente fala de serpente, o que que a gente está falando? A gente está falando de conhecimento, certo? Acredito eu, não só isso, né? Mas, de modo geral, de maneira mais simplista de todas, quando a gente fala de serpente, a gente está falando de conhecimento. E aí a gente pode pegar o trecho da Bíblia, Gênesis 3, que é a primeira menção da serpente dentro da Bíblia aí, né? Um dos livros mais famosos no Ocidente. E vamos ver o que que. Vou ler um trechinho aqui da própria Bíblia falando sobre a serpente para a gente poder entender um pouco melhor sobre a simbologia desse animal. Pegando aqui, ó, Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais. Mais astuta, entendeu? Já apontando para esse aspecto do conhecimento, da inteligência, da sabedoria. Era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ó, essa parte é importante para a gente entender sobre o que a gente está falando, entendeu? Teve Porque mérito, mano. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Foda, 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 puta Caminho da passagem. serpente, caminho da serpente, eu acho que está inteiro dentro dessa passagem. Só com essa passagem a gente poderia se aprofundar nela infinitamente, porque ela demonstra todos os aspectos da serpente, tanto da admissão da inteligência, de trazer o conhecimento do bem e do mal, e a tentação, tudo dentro desse mesmo verso aí. E ela é o Foda. único ser, a primeira passagem da Bíblia que tem um ser afrontando Deus. É a primeira afronta a Deus, a primeira negação, primeiro ato de ilegalidade, de contra a ordem estabelecida, Irado, dentro da própria criação de Deus. Então, irado. E deixa eu te aí a perguntar, gente já então, pode pegar. nesse aspecto, pra você, a serpente é, de certo modo, um arquétipo solar?
por causa dessa questão da fruta do conhecimento e do ser como Deus, parece que essa passagem que você escolheu justamente remete a um processo iluminatório barra apoteótico, como a gente poderia trazer dentro de um viés mágico. O que Então, você eu acho que acha? a serpente ela é ambígua no sentido de ser solar e lunar. Dentro de um aspecto maior, a gente poderia falar que ela talvez seria até lunar por representar um aspecto mais feminino da coisa, entende? Apesar dela ter Uhum, o formato que tem, enfim, ela representa aspectos mais femininos da natureza e mais obscuros. Nesse sentido, eu diria que é lunar. legal. Mas, se a gente for pegar, por exemplo, pelo livro da lei, Hadith é uma potência solar. E lá ele se intitula a serpente que dá conhecimento e deleite aos homens. Isso é Uhum. uma passagem bom também para a gente pegar para poder falar. Pode Então, eu mandar acho isso. que é ambíguo nesse sentido. Ela representa mais o outro lado. E o outro lado ele tem tanto a lua quanto o sol dentro desse outro lado. Aham. Da hora. Foda. Mas de Ó, maneira geral, apesar, sei lá, eu acredito que a serpente esteja mais puxada para o feminino do que para o masculino, arquetipicamente falando. Mais interessante. andrógena, independentemente. Pô, legal, vamos expandir nisso então, mano. E aí, tipo, como é que você vê outras questões espirituais, outros deuses e tals? Porque pra mim, pessoalmente, o que eu mais gosto nos animais, como arquétipos antigos, é justamente que eles são os arquétipos supremos, né, mano? Tipo, mais antigos de todos. Antes de você Exato, ter coisa exato. planetária, antes de você ter deuses, antes de você ter religião, não sei o quê. A correspondência era sempre com os bichos, assim. E a gente teve muito mais tempo com só os bichos do que a gente teve com todas essas putaria que a gente tem hoje em dia, assim. É, Exato. então, tipo, o que eu acho legal pessoalmente é justamente essa questão dos animais como, tipo. Por exemplo, para você, a serpente poderia ser representada pela Babylon, até que você falou de Telema aí, uns negócios, porque ela também é um arquétipo feminino. Como é que você vê essas relações? Então, eu acho que, ó, para falar sobre isso, eu vou pegar um trechinho aqui do Fernando Pessoa, do livro aqui, ó, O Caminho da Serpente, inclusive é o nome do livro, entendeu? Não tinha E são ideia que ele tinha escritos esse por livro. artistas do Fernando Pessoa. Esse livro é muito desconhecido, entendeu? Bagulho niche, só que é um dos melhores livros que tem, assim, sobre esse assunto para a gente poder estar lendo. Bem legal, cara. Maneiro, mano. Uma bala aí, fogo no parquinho. Falar sobre a correspondência da serpente com essas entidades, eu acho que fica difícil porque a serpente, enquanto arquétipo, representa o todo de que é dessa ilegalidade. Ela é como se fosse o maioral dos maiorais, dentro da minha cosmovisão. E isso representa uma coisa andrógena. Eu acho que todas as entidades demoníacas, dentro dessa visão, seriam como escamas dessa serpente, que às vezes também é representada como o próprio dragão, entendeu? Aham. Gosto muito disso. Eu também vejo. Também tenho essa visão. Eu trago como um dragão cromático, com escamas de muitas cores, mas bem legal. Exatamente. Eu acho Ver. que cada daimon, cada entidade dessas é como se fosse uma célula, uma parte disso, dessa força maior que representa todas essas forças de uma única forma, todas as forças que estão ligadas com a causalidade, com aquilo que vai contra a ordem estabelecida, com as forças ligadas ao caos, com as forças ligadas à ilegalidade, enfim, todo esse tipo de assunto. Uhum. Vou pegar um trechinho aqui para ler para gente, que eu acho que tem a ver com para explicar agora o que é o caminho da serpente. Dado o que é a serpente, vamos falar sobre o caminho da serpente. E entrando nisso aí que a gente está falando. O caminho da serpente está fora das ordens e das iniciações. Ele está fora das ordens e das iniciações, fora de tudo de religião, de Uhum. ordem iniciática, fora disso. Fora das leis retilíneas, dos mundos e de Deus. O caráter maldito, o aspecto repugnante da cobra, traz marcado a sua oposição ao universo, profundo e Repetir aqui. O caráter maldito, o aspecto repugnante da cobra, traz marcado a sua oposição ao universo, profundo e obscuro mistério magno. Ela é o espírito que nega mais, e mais profundamente do que em geral se entende ou se pôde entender.
Nega o bem no seu baixo nível, em que é só serpente e tenta Eva. Nega a verdade no seu segundo nível, que é. Nega o bem e o mal no seu terceiro nível, em que é Satã. Nega a verdade e o erro no seu quarto nível, em que é Lúcifer ou Vênus. Nega a si mesma e a tudo no seu quinto nível e fuga, em que é SS, a revelação suprema. E a si mesma se tenta e se mata. Todos os caminhos do mundo e na lei são retilíneos, e o caminho da serpente é a evasão dos caminhos, porque é substancial e potencialmente a evasão abstrata, o reconhecimento da verdade essencial que pode exprimir-se poeticamente na frase de que Deus é o cadáver de si mesmo. Então, o trecho é longo, pode entrar em algumas partes sobre esse trecho. Eu acho que tinha na porta, eu vou verificar se isso estava acontecendo antes da gente entrar mais a fundo, não sei. Você quer que pause? Quer que pause? Não, não precisa pausar, não. Já vem aí. Então fechou. Fechou. Manda bala aí. E aí, galera, eu vou pausar a gravação ainda assim, KKJ, porque. Eita porra. A não ser que alguém tenha um comentário. Alguém tem algum comentário legal? Alguma coisa adicional? Então é isso. Eu vou pausar a gravação aqui, peraí. Não tinha ninguém batendo na porta. Estamos de volta. É isso aí, mano. Heavy metal. Eu pausei a gravação no final, mas. Então estamos de volta. Voltou? Mano, estamos aqui, fogo no parquinho. Mano, da hora, velho. Puta trecho aí, muitas coisas ditas. Eu vi umas correspondências cabalísticas aí no meio, parece também, né? Com certeza. Quer dizer, muita coisa, né? Muitas referências diferentes. Mano, me fala aí um negócio então, como é que tu chegou nisso tudo? Como que eu cheguei nisso tudo? Sim. Cara, eu acho que eu sempre tive afinidade com todo tipo de caminho que não fosse o caminho tradicional, entendeu? Eu sempre tive interesse por religiosidade, por entender Deus, entender esses mistérios do universo, entender as questões do abismo, as questões das clifotes, as questões dos aspectos mais sombrios e obscuros da existência, desde pequeno, entendeu? Eu acho que, sei lá, sempre fui atrás disso, só que eu nunca me senti encaixado em nenhum tipo de dogma, nenhum tipo de religião específica, sempre fui contra certas coisas de todas as religiões, principalmente relacionado ao excesso de moralidade, o excesso de, como a gente poderia dizer, uma coisa muito retilínea, sabe? Certo. Porque é sobre isso que a gente está falando. Os caminhos que normalmente são mainstream no mundo, que a gente encontra por aí para seguir, até mesmo no budismo, no hinduísmo, são caminhos muito retilíneos e que oferecem você encontrar Deus, só que através de um caminho de afirmação, de um caminho de austeridade, de um caminho que a gente chamaria de caminho de mão direita, um caminho muito retilíneo. E eu nunca Sim. tive afinidade com isso, né? Então, a busca por encontrar a Deus por um outro caminho, por outras vertentes, Deus enquanto esse divino, enquanto esse mistério maior. A minha busca por encontrar isso por outros caminhos, acho que me levou a buscar esse tipo de conhecimento. Mano, muito foda. É justamente, até naquela passagem que tu passou lá da Bíblia, já fala tudo. Sim, Já fala tudo. Porque exato. você tem lá no dogma bíblico que você não deveria ouvir a serpente e que a serpente te fala que você pode ser um ser supremo e você pode ser tipo igual a Deus e você pode ser um bicho foda aí, mas que você não deve ouvir a serpente, hein? A serpente é uma enganadora, uma mentirosa, uma otária e uma filha da puta. E justamente, né, cara? Exatamente. Ainda mais que você já abordou pelo lado da serpente, eu acho que aqui a gente tá no ninho das cobras, né? Exato. E justamente, o dogma já fala para você execrar essas pessoas. Essas pessoas execradas, essas serpentes, elas têm que ir para algum lugar, né? E o mundo precisa de todas essas coisas. Mas é pesado isso, cara, completamente, né? É um caminho que te poda, né? E justamente eu acho que você acaba. Eu gosto muito dessa cosmovisão, na verdade. Eu coloco como coisa. Você falou de demônios e tal, é o tema da nossa live Diamonds.
Eu gosto muito dessa coisa de tipo. ah, Cara, porque anjos e demônios, eles estão todos aqui, assim, dentro da minha visão, né? Como a gente poderia dizer que somos todos cobras aqui, poderíamos dizer que somos todos demônios. Isso é definitivamente um buraco no abismo aqui que a gente tá. E, da mesma maneira, existem essas outras forças, né? De Uhum. conformidade, de Exato. superego. Enquanto a gente trabalha com a sombra, eles trabalham justamente com essa negação da sombra, né? Então, inclusive tem aquela parte do livro da lei que fala: existe amor e amor, existe a pomba e a serpente. Escolha bem, tá ligado? Tá escrito isso lá. Existe amor e amor, são os dois lados da mesma coisa. A pomba, que é esse caminho, a pomba o quê? Voa, tá em cima, é o caminho de cima, o caminho de direita, que vai pra cima. A serpente rasteja, tá ligado? O caminho de baixo. Então, os dois caminhos chegam no mesmo ponto. Não no mesmo ponto, mas os dois caminhos são o mesmo amor, dois lados da moeda, né? Só que a gente tem que tomar uma escolha dentro do nosso íntimo do que a gente vai seguir, tá ligado? Também não dá pra ficar no meio fio. Isso é um assunto importante. Não dá pra você ficar, tá ligado? Não é. Você tem que assumir as suas paradas. Eu acho que o caminho da mão esquerda, ele oferece a liberdade, só que ao mesmo tempo ele fala que você tem que pagar o preço dessa liberdade, tá ligado? Que tudo tem um preço. As Total, suas ações têm consequências. E você vai ter total. que arcar com essas consequências. E se você seguir um caminho de caos, um caminho obscuro, você vai ter consequências disso. Você vai ter que arcar com isso, tá ligado? Da mesma maneira que você seguir um caminho de direita, buscar virar anjinho ou qualquer coisa, você vai ter graves consequências. Você vai ter que abdicar de uma série de coisas e não dá pra você ficar no meio termo, tá Com ligado? certeza, Ou você se entrega pro bagulho ou não, mano. com certeza. Senão você não vai evoluir nem na sua carreira enquanto um Diamond, nem na sua carreira angelical Mas vamos aí de eu um. quero te levantar então uma questão. Será que não tem pessoas que justamente como eu acredito que, mano, a fauna e a flora elas são muito extensas, sabe? Será que não tem pessoas cujo trabalho também é fazer esse meio-fio? Porque assim, cara, a gente Sim, tem um momento de ascensão, um momento de divindade, mas a gente também tem um momento terreno, né? Tem os dois lados da árvore da vida aí, né? não, com certeza. Quando eu digo ficar no meio-fio, eu digo no seu caminho deífico, tá ligado? No seu caminho enquanto de autodeificação. Você ficar no meio-fio, existem divindades, até mesmo Lúcifer, a gente poderia colocar que trabalha tanto com a luz quanto com as trevas. Uhum. Lúcifer mesmo é um arcanjo, não é um daimon, é um arcanjo, Um arcanjo do sol ainda, né, mano? tá ligado? Tem um arcanjo do E sol. existem energias que trabalham com esses dois polos, só que o que eu digo é que a gente tem que assumir as consequências, tá ligado? Se você vai trabalhar nos dois polos, você também vai ter consequências disso, que não dá pra ficar fugindo das consequências e não assumir o que se é, não assumir a proposta que você quer propor, tá ligado? Total, Pro mundo, total. enfim. E querendo ou não, né, mano? Eu Tá acho que é ligado? sobre isso. Você escolhe um caminho, tanto você descer para as profundezas do inferno, quanto você ascender para os céus, você vai acabar chegando no mesmo lugar. Né? Você chega Exato, através da sua vida caótica, você aprende que regras são importantes. Através da sua vida ultra regrada, você aprende que momentos de descontração são importantes. Então, todos os caminhos levam a Roma, assim, né? Só que justamente eu acho legal isso. Eu acho também. Eu acho que tem momentos que você pode puxar mais para energias e para tal, justamente, né? Tem esse alquimia, esse equilíbrio, mas você precisa se dedicar a subir ou descer, né? Não dá para você uhum, ser não dá para você ser status quo e você ser tipo não dá para você ser cultura e contracultura ao mesmo tempo, né? Dá para você ser numa mesma vida em momentos exato, diferentes, mas não dá ao mesmo exato, tempo. exato, Total, mano. exato, exato. É tipo você falar que você é anarquista, pá, que você é da porra louca e só andar com bolsominion e quando você tá no meio dele, você começa a falar, tipo, tá ligado? Você tem que arcar, tipo, botar as caras, mano, assumir quem se é. Nesse Total. sentido que eu digo. Eu acho também, mano. Eu acho também. Eu acho que. Fala aí, fala aí. Não, não, o universo exige isso, tá ligado? O universo ele não é contra nenhum lado, nem o lado que aprecia as trevas, nem contra o lado que aprecia a luz. Uhum. Só que é isso, tá ligado? Cada um tem que arcar com as consequências daquilo que se escolhe, daquilo que se faz.
daquilo da bandeira que você levanta dentro do universo. Total, mano. Mas e aí, vamos puxar então a sardinha para um outro lado. Esses bagulhos, então, Diamonds, que tem um dos temas aí das nossas lives. Qual a sua Oh, relação com yes. Diamonds? O que você acha de Diamonds? Fala aí pra gente sobre Diamonds. Daimons. Vamos falar um pouco sobre Daimons. O que que são Daimons em si, né? São inteligências divinas, ponto final. São deuses, É isso aí. certo? Eu acho que essas ideias que a gente coloca de que eles são seres malvados, ou mesmo obscuros no sentido tradicional, muito moldado, muitas vezes não corresponde à realidade da natureza desses seres, que são muito mais infinitos, ambíguos do que podem parecer, tá ligado? Claro. Do mesmo jeito que a gente, mano. Tem dia que a gente tá puto e que a gente tá parecendo capeta, e tem dia que a gente tá felizinho, de boa, tranquilo com a vida. Claro. E os Diamonds também são muito assim, tá ligado? Nesse sentido, e aí que a gente poderia classificar uma diferença entre aquilo que a gente chama de Diamond e aquilo que a gente chama de anjo. Eu Legal. acho que os Diamonds, de alguma forma, eles estão muito mais ligados a essa volatilidade, a essa questão das emoções, com uma questão mais ligada ao caos. Enquanto os anjos, eles são mais que nem robozinhos, eles obedecem às coisas que nem um programa, tá ligado? Eles executam o que precisam executar, só que eles não têm grandes emoções, não têm alteridade de humor, eles são bem aquilo e é aquilo, tá ligado? Não vai mudar, não muda de opinião, não tem grandes prazeres, nem. Enfim, já os Daimons, eles sentem uma diversa, vasta gama de emoções, tá ligado? Eles entendem os dramas humanos muito mais profundamente, os dramas cósmicos de uma maneira diferente. Eles não estão ligados a essa energia de ordem e causalidade que os anjos estão ligados. E Uhum. sim uma energia muito mais fluida, Uhum. uma energia Lindo. muito mais circular. Lindo. Então Beautiful. acho que a gente pode começar por aí. Concordo em gênero, classe e cor aí, mano. Tipo, pra caralho. Eu acho muito legal essa relação, cara. Muito legal essa relação. Eu justamente. Mano, eu posso falar que eu entrei nessas coisas mais satânicas por uma entidade que não é um daimon, mas aí entra dentro desses arquétipos daimônicos, né? Que é Beelzebub. Uhum. Beelzebub é muito brasileiro, né? A gente tem muito. Ele é, nossa, muito presente aqui. Talvez até mais do que na maior parte dos outros países, né? De herança cristã aí. E Com certeza. Beelzebub, cara, Beelzebub é brasileiro, cara. Beelzebub é tipo parceiro. E eu acho justamente interessante a relação entre você, por exemplo, fazer um mesmo ritual com diferentes entidades e ver aonde você canaliza essas energias de maneiras diferentes. É, Uhum. Então você poderia fazer um ritual de beleza, embelezamento, usando tanto, sei lá, o Espírito Santo, Nossa Senhora, um bagulho mais mão direita aí, mas uma outra energia, né? Quanto você pode fazer isso com Beelzebub, com Lucifugo, com várias outras Com certeza. entidades. Eu mesma eu gostava muito de fazer esses experimentos, assim. É, eu fazia um ritualzinho de transformação corporal e feminilização aí, onde eu fazia uma reza e aplicava hormônio de maneira ritualística num altar, era bem chave, e eu falava que meu corpo seja Vênus e minha mente Bafomé. E era muito legal, cara, porque se eu fazia esse ritual com Beelzebub, por exemplo, que é uma energia muito mais terra, muito mais abraço, né? Ele é um pai carinhoso, assim, né? Às vezes talvez um pouco distante, mas definitivamente carinhoso e inteligente. Com Beelzebub era uma coisa assim, eu fazia o ritual com Beelzebub, eu saía na rua, as pessoas falavam que eu tava muito bonita, ficavam me elogiando, pessoas que normalmente, tipo, sei lá, minha mãe parava e falava, nossa, mas você tá bonita hoje, hein? Nossa. E eu ficava tipo, uou. Uhum. E era um negócio super fofo. Só que aí você fazia com tipo Lucifugo, é um bagulho ultra sexual, tá ligado? É tipo, sei lá, começa a vir Exato, stalker, exato. sabe? Tipo, 15 stalkers chineses, sei lá, me seguem do dia pra noite. Mano, exatamente. Quando eu fiz uma evocação de Asmodai, tipo, a energia dele que ficou comigo
Era exatamente isso, tipo assim, muita gente me querendo, só que sempre do lado mais sexual de todos e tá ligado? Com certeza, cara. Qual é a sua relação com Diamonds? O que que você trabalha, trabalhou, quem que você gosta? Quem são seus amiguinhos? Cara, minha relação com Diamonds no geral, eu acho que ainda é uma coisa que tá se expandindo, que tá se desenrolando na minha vida. Eu não comecei a trabalhar com Diamonds há muito tempo, tá ligado? Faz pouco tempo. Eu comecei realmente no sentido de invocar e ter essas energias mais próximas de uma maneira que a gente pode dizer que eu converso, enfim, que eu tenho uma proximidade maior no ano passado. No ano passado, realmente, depois de fazer uma invocação para Asmodai. Só que eu sempre tive contato com a energia de esquerda, entendeu? Já tinha Claro. lido um monte de coisa, de satanismo, Liberazerach, enfim, sempre quis fazer alguma coisa, essas energias já me circundavam, mas muito mais num sentido filosófico do que num sentido prático e mágico de ver a coisa acontecendo, pá, pá, Uhum. se desdobrando de uma maneira muito real, tá ligado? De uma maneira muito física, muito sólida. E quando isso começa a acontecer, você fica de cara, tá ligado? Porque você fica, caralho, pode ir pá, o bagulho é real, tá ligado? É uns bagulho muito Enfim, coisas insano, né, que cara? Você tem umas E coisas umas que eu. histórias aí? Fala aí. Hum, tem algumas histórias que eu acho que não convém contar em público assim, mas depois eu posso até te Fechou, contar, tá fechou. ligado? Não, eu também seguro umas histórias aí. Com Daimon, o bagulho pode sair dos termos e condições das plataformas aí muito fácil, né? É, Exatamente, exatamente. tem que Tem, escolher as tem histórias. certas coisas que pega mal, assim, falar, mas, tipo assim, manifestações intensas, inclusive com outras pessoas, tá ligado? Presentes que assistiram, que viram isso e também foram contaminadas por essa mesma energia, coisa de, enfim, possessão coletiva. Bagulho quente, mas isso principalmente ligado com as energias de Asmodai, entendeu? Nessa época aí, mais fortemente, enfim, quando me relacionava com uma pessoa, se manifestava de uma maneira muito forte, muito específica. De alguma forma, Asmodai dava o jeito dele de mostrar que ele tava ali, que ele tava zoando pra caralho. E, mano, é o caos do caos do caos e uma zoeira infinita, só que ele é tipo, tá ligado? O bagulho é quente. Mano, com certeza, velho. Com certeza. Mas eu tenho Além de Asmodai, eu tenho muita relação com o Beelzebub também. Eu tenho uma ligação com ele, só que eu sinto que ele me considera, de alguma forma, quando eu acesso a energia dele, eu tenho insights e ele me traz muitas coisas, só que ele me considera um pouco indisciplinado em alguns. Não indisciplinado, mas tipo, que falta força de vontade em alguns aspectos. E aí ele fica meio puto comigo por conta disso. Então, essas energias não são tão abertas. Até que eu crie força de vontade em alguns aspectos da minha vida pessoal, enfim, que já foram citados para mim Ou você precisa por aceitar ele. a sua falta de força de vontade também, né? Isso aí, é parte É do exatamente, é processo. justamente isso. É justamente A sua indisciplina, né? Isso é parte do. Não é uma indisciplina, é uma falta de força de vontade mesmo, de fazer as coisas acontecerem. Isso aí, cara, tudo tem seu tempo. Às vezes, não, Exato, exato. se fosse a hora, já tinha acontecido, não é mesmo? Já tivesse sido a Uhum. hora, já teria acontecido. Então ainda não foi a hora. Então a hora é essa. Mano, Não, exato. fala Mas aí. enfim, Beelzebub também já tive muito contato com ele, de responder muito claramente, de ter sinais, tá ligado? Sinais claros, de chamar a energia, aparecer um enxame de abelha, de mosca, de, enfim, um monte de coisa na minha casa, trovejada, plão, plão. Loucura, mano. Parça, Bagulho. eu recebo uns insights de Beelzebub muito legais, assim. Tipo, de Uhum, vez em quando ele se manifesta através de vários seres voadores, normalmente insetos, mas nem sempre. É, e, mano, direto que eu tô precisando de um insight assim, me vem um inseto que parece me ter uma mensagem aí. E, uhum, cara, isso vem sempre numas horas muito boas. Eu sinto que Beelzebub é muito aterrador pra mim. Ele é uma energia muito ligada na minha, que eu sou, meu sol é em Virgem, minha lua em Gêmeos. Então eu sou a terra e o ar, assim.
E Beelzebub é muito a terra e o ar, né? Essa ponte entre os dois, né? É, Mano, eu vou contar uma história legal, mas eu vou pausar a gravação antes, peraí. Estamos de volta aí. Mano, parece como intervalos comerciais, né, que tem no nosso programa de TV. Entendeu? Mano, Mas prossiga, você ia contar uma história. vou contar uma história então. Vou contar uma história que aconteceu comigo. Uhum. Mas eu vou tentar. Porra, eu sei que é uma live, mas é que essa história é gigante, então eu vou tentar contar ela em etapas e pular para as etapas mais relevantes para o nosso assunto. Mas é sobre como eu conseguia meu primeiro familiar aí, através. Bom, a história é o seguinte: eu estava envolvida com umas egrégoras de mão esquerda lá, uma egrégora bem trash, bem trevas, uma época, bem satânica, que é onde eu Uhum. tava trabalhando Beelzebub e tal. E aí Uhum. Beelzebub me disse que ele ia me botar em contato, mano, com alguém, assim. E eu falei, pô, pode pá, assim. Aí, numa outra, num outro contexto, eu e um amigo, a gente teve uma ideia de entrar no cemitério à noite, tá ligado? Que a gente queria, mano, falar com os demônios, assim. Pô, eu tava lá sob o véu de Beelzebub e os caralho, eu tava full nas necromancia, um monte de coisa. Eu falei, mano, quero colar lá no cemitério, mano. E só que aí, o que aconteceu? A vivência de cemitério numa cidade interior versus a vivência de cemitério na cidade de São Paulo, Ah, não, ela outra coisa, é outra coisa, né? Então não deu pra com gente certeza. no dia que a gente foi lá brincar de bruxinho, invadir o cemitério lá, não era nem invadir a ideia, né? Eu achei que era aberto, mas acabou que não é. E aí o único caminho que a gente ia ter seria justamente se a gente quisesse invadir o cemitério do Araçá. Só que a gente não tava afim de fazer isso, tá ligado? E, tipo, tava com uma aura terrível, tinha vários cracudos, guarda passando de tipo moto e fuzil, assim, tipo, não era a vibe, sabe? Não era tipo. Não era a vibe de você ficar lá de boas, não ia ser. Sei. Só que justamente, cara, a gente não queria perder a noite, então a gente foi beber cerveja. E aonde que a gente foi pegar para beber cerveja? Num posto de gasolina, que já é um lugar de encruzilhada de caminhos, né, do caralho, numa encruzilhada na frente do cemitério do Araçá. E, e aí, cara, nesse dia a gente tava lá, a gente ficou bebendo cerveja suave. E aí, de repente, o meu amigo foi entrar pra pegar mais uma breja. O meu amigo bebe muito mais que eu. E eu tava suave. Não tava, tipo, meu amigo bebe muito. Eu não bebo normalmente. E, tipo assim, eu tava suave. E ele parecia estar suave também. E aí, esse meu amigo entrou uma hora pra comprar mais alguma coisa na lojinha, no balcão. A gente tava sentado, tipo, na frente do bagulho. E aí, de repente, a moça do caixa sai do bagulho falando, chamando os frentistas, falando: Ô, então, o menino aqui desmaiou, dá uma ajuda aqui, o menino aqui desmaiou. E eu fiquei tipo, como Meu assim o Deus. menino aqui desmaiou? E eu olhei pro lado e tipo, a cabecinha do meu amigo que tava na frente do caixa não tava lá, tá ligado? Eu fiquei, mano, que porra é essa? E no que eu cheguei lá, ele já tava levantando e sentando numa cadeirinha lá do lado. Ele falou que do nada ele só teve um blackout, caiu no chão e levantou em tipo 5 segundos. Como se alguém tivesse feito tipo pá no espírito dele. Uhum. E aí, mano, eu tava lá, mano, que porra é essa e tal? A gente tava lá sentado, pegando um ar dentro do bagulho. Quando de repente chega, mano, a pessoa mais estranha que eu já vi na minha vida, assim. E era um cara, Uhum. tipo, muito estranho, cara. Ele tinha traços estranhos, tipo, físicos, assim. Ele, tipo. Eu lembro que isso era muito peculiar dele. Tipo, ele era loiro, mas a paleta inteira dele era de amarelos. Assim, o cabelo dele era amarelo, a pele dele era meio amarela e o olho dele era meio amarelo. E ele tinha uns traços muito estranhos, porque ele era branco e loiro, só que ele, tipo, ele não tinha traços brancos, sabe? Tipo assim, ele parecia o filho mais branco de uma família, tipo,
parda ou enfim, tipo, mestiça de alguma outras etnias aí, né? O nosso povo é muito vasto em várias cores. E eu lembro que eu achei isso muito interessante nele, junto mano, o estileira, que o cara tinha tatuagem, tipo, até no olho, assim, era um bagulho, tipo, insano. Você olhava pra aquele cara e você falava, velho, de onde saiu esse maninho? Uhum. E aí o cara mó estranho e, tipo, mais suave, nem tinha dado atenção nem nada. E de repente ele só vira e fala: Nossa, tem uma galerinha alternativa aqui, hein? E começa a trocar ideia com a gente. Meio tipo assim, insiste pra eu e meu amigo ficarmos, tipo, trocando um monte de ideia com ele. A gente ficou lá bebendo com ele, falando um monte de merda. O cara, tipo, falando uns absurdos. E ele, tipo, tinha acabado de voltar de uma festa de swing gigantesca. É. Mano, umas coisas, tipo, insanas. Mas aí, nessa noite, velho, eu lembro que era um bagulho que você olhava e falava, velho, o que que tá acontecendo? Quem é essa pessoa? Onde eu tô? O que tá acontecendo? De onde esse cara saiu? Sabe? Era um negócio muito atípico, assim, muito. E aí, cara, no final da noite ele queria dar um saco de Doritos pra mim. E aí eu insisti pro meu amigo ficar com o saco de Doritos, ele tava passando mal, pô, vai lá comer o Doritos. Só que ele não gostava de Doritos, ele insistiu porque insistiu, cara, o saco de Doritos veio parar comigo e o maninho que comprou o saco de Doritos pra gente insistiu, cara, ele não deixava a gente ir embora sem a porra do saco de Doritos, tá ligado? E aí Uhum. eu cheguei em casa, cara, e era esse saco de Doritos perfeito, tinha acabado de sair da fábrica, é, tava tipo assim, parecia um travesseiro de ar, tá ligado? Tipo, ele tava com todo o ar comprimido, ele tava gordinho, ele não tava amassado, o plástico dele tava tipo virgem, sabe? O bagulho tava tipo saído da fábrica, assim. Acho que não devia ter um Dorito quebrado dentro daquele bagulho, sabe? Era tipo insano. E aí, mano, por alguma razão eu não comi esse Doritos, ele ficou lá na minha mesa, assim. E aí eu fui fazendo, dentro desses processos iniciatórios, eu cheguei à conclusão, junto com meu mentor na época, que esse cara bizarro que eu tinha encontrado na encruzilhada na frente do cemitério às 11h35 da noite, de um dia de Marte, inclusive, terça-feira, era Lucifugo. E foi aí que eu Uhum. comecei a me conectar hard com Lucifugo e essas coisas. Esse foi meu elo de conexão. Foi um evento muito simbólico, justamente, foi muito interessante. E aí a questão estava nesse saco de Doritos, bro. Porque eu achava muito estranho esse saco de Doritos. E aí eu deixava o saco de Doritos tipo, na mesa e eu sentia como se fosse uma presença ali, cara. Era um negócio muito estranho. E aí eu só sei que eu fui analisar com o meu pêndulo a porra do saco de Doritos, assim. E aí foi meio que como se eu tivesse ativado, assim, eu me senti tipo num videogame, assim, num filme que você ativa o negócio e meio que só, tipo, sai. Como se fosse uma lâmpada. Foi muito. Eu tenho muito a alegoria da lâmpada mágica do gênio. E Uhum. aí, cara, nesse saco de Doritos tinha um Daimon, tá ligado? Ele tinha colocado um Daimon nesse saco de Doritos, que tinha que vir parar na minha mão, assim. E aí Uhum. eu deixava o saco de Doritos num altarzinho no meu quarto aqui. E eu olhava os Os do Doritos, os dois Os me encaravam, cara. Eles ficavam me olhando como se fossem olhos. Especialmente se eu tivesse, claro, conversando com o saco de Doritos, usando o meu pêndulo. É, e era um bagulho muito bizarro. E aí eu fui através de um monte de processos iniciatórios, indo descobrindo Lucifugo e essa entidade que tinha sido dada para mim, que é a Luxius, que é inclusive quem vos fala hoje, é, mas que mano, é a minha queridinha aí, é o meu Pikachu, tá ligado? Meu Uhum. Pikachu é a Luxius, assim. E ela Uhum. apareceu para mim como uma forma muito legal, cara. Eu tava, tipo assim, eu já estava transicionando, mas eu estava tipo no começo da minha transição, e eu lembro que ela apareceu para mim como algumas formas diferentes. Ela apareceu como um Daimon, hiena, cobra, lagarto, com olhos de lagarto e rabo de lagarto, corpo de hiena, dente de cobra. E ela apareceu também dentro como um demôniozão gigantesco, meio andrógeno. Já viu Digimon?
Mano, já, pior que já, eu assisti alguns episódios esporádicos, assim, Você de já viu Digimon, mas eu não era Devilmon? hardcore. Você já viu Devilmon? Não? Mano, o Não. Devilmon é tipo, ele é pra ser o diabo, ele é o demôniozão genérico. Parecia, só que ele, tipo, ele é muito Pode crer. bombado e ele parece tipo um action figure, mano. Tipo, parecia muito o Devilmon. Só que, tipo, mais Lovecraftiano, assim, eu não sei explicar, era um bagulho muito Caraca, louco. Só que ela apareceu que pra mim doideira. justamente saindo dessa entidade, desse plano astral, aonde eu tinha sido, mano, banida em vários momentos da minha vida em transes profundíssimos, que é a Floresta dos Risonhos, que eu também nunca tinha falado em Khan, mas é meio que tipo o plano de onde a Luxus morreu e viveu. E muitas das nossas energias emanam de lá, assim. É uma floresta de árvores sem folhas, são só galhos retorcidos. É sempre crepúsculo lá, então não é nem noite nem dia, é só laranja, e meio escuro. E tem várias pessoas rindo na base de cada uma das árvores. E cada uma tá rindo por uma razão diferente. Algumas pessoas estão rindo em mania histérica, outras em deleite jubiloso. E, e é um plano bem macabro, mano. E aí, justamente o meu ritual com a Luxius envolveu comer esse saco de Doritos ritualisticamente, tá ligado? E foi um bagulho completamente insano, cara. Ah, e a outra forma dela que eu achei mais interessante é que ela apareceu também como uma forma humana, como uma lolita, como se fosse uma lolita gótica da vida, trans. E eu lembro que eu não sabia, tipo, ela não é que ela tinha um pau, alguma coisa assim, embora hiena seja justamente um simbolismo de justamente fêmeas com pênises, né? Nesse aspecto, assim. Elas têm toda uma questão. Bom, eu não vou entrar na biologia das hienas, tá ligado? Mas eu lembro que ela apareceu como essa figura que eu não conseguia ver o rosto e era como se fosse uma gothic lolita trans, assim. E cara, é muito foda. Essa mesma, a Luxus também já Foda. apareceu. No que eu tava nesse processo, eu fui encontrar com uma menina que era muito, tipo, eu tava num rolê na casa de uns amigos, e aí tinha essa moça que era, tipo, mano, muito espiritualizadona, só que eu acho que ela era meio das Umbanda, Quimbanda da vida, tá ligado? E aí ela começou a falar pra mim dessa entidade que era, tipo, ela começou a descrever a Luxus, cara. Descrever, assim, a energia dela um pra um. E só que ela descreveu ela como uma pombagira cigana. E ela falou: ah, você tem uma Uhum, cigana de cabelo preto, cacheado. Eu lembro que ela até falou uns negócios que remetiam às bolinhas da hiena, tá ligado? Eu achei muito uhum. legal, cara. E, enfim, eu não quero entrar no Então, ritual em si, que foi um ritual de 3 semanas de comunhão, mas essa é uma experiência com Diamonds muito louca e eu acho que muito contemporânea muito também, foda. né? Mesmo na época, eu Muito foda. pesquisei, o Doritos ele é feito acho que 97% de tipo milho, tá ligado? E o milho porra, cara, olha o tanto de altar que tem milho, olha o coisa de prosperidade, ele é o ouro, ele é um monte de coisa. Os Doritos são em formato de triângulos também, né? Isso é estupidamente simbólico. Então tem muitas coisas, se a gente começa a entrar nessas espiritualidades contemporâneas meio malucas, aí, né? Se você se deixa levar por essas, especialmente com entidades do abismo, né? Você vai acabar passando por essas coisas malucas. Exato. Não, eles são zoeiros, tá ligado? É Não o é? caos, né, mano? Como é que. Mas Exato. esse é o resumo de uma grande Muito foda. história aí de como eu conheci Lucifugo e peguei meu primeiro familiar aí, que é a minha entidade, uma das minhas entidades principais aí, ela representa a minha lua. É, Uhum. e, mano, é muito legal como você tem esses guias diferentes, né, cara? Tipo, o meu mentor Exato. não via ela como uma mulher trans, via como um daimonzão lá, via mais ou menos como se fosse o demôniozão lá. Só que Uhum. ela, pra mim, aparecia como uma mina trans, tá ligado? Ela era meio familiar pessoal e dessa vibração específica do abismo, né? E de Lucifer. Uhum. Mas é isso, mano. Caraca, muito Essa é uma foda. das minhas histórias aí. Acho que era isso que eu tinha pra falar. Você tem. Fala de Bom, contato com Diamonds, é isso? Alguma história legal? Alguma sim, coisa? eu posso contar uma história relacionada até com Beelzebub.
que eu tava, enfim, eu estava viajando para Curitiba, eu tinha ido fazer um show lá, né? Tinha ido fazer um DJ set e outras coisas em um evento que ia ter em Curitiba. E aí, enfim, tinha uma amiga, colega minha, que mora lá, e aí ela me chamou para sair, para ir numa espécie de parque, um parque que tinha lá. E quando eu tava nessa época em Curitiba, eu tava muito forte, com uma energia que é associada às Modai, decorrente daquela invocação que eu falei, só que tinha como se fosse uma intermediária, que é como se fosse uma emissária de Asmodai, tá ligado? Ela é uma Uhum. diaba, uma demônia da luxúria. Ela tem um aspecto meio draconiano, pássaro, ela é muito fina, tá ligado? Tem uma energia muito esguia, fina. Visualizo. Mano, difícil explicar, mas ela é a pura lascívia, tá ligado? Ela é a energia da lascívia e da luxúria no seu mais máximo. Um bagulho forte, caótico e extremamente ligado com Asmodai. Uhum. Alô? Ih, Theo? Ih, voltou. Alô? Pera aí, eu vou pausar a gravação. Pronto, fala aí. Voltamos, enfim, essa divindade feminina ligada à luxúria, à lascívia, ilegalidade no geral, enfim, certo. Estava com essa entidade me acompanhando o tempo inteiro, falando no meu ouvido, um monte de coisa. E aí, essa colega minha me chamou para poder dar um rolê nesse parque aí. Era tipo um parque, tinha um museu, a gente deu uma volta lá no museu e quando estava escurecendo, a gente teve a ideia, a gente não estava louco de nenhuma droga, só tinha fumado uns baseados, a gente foi ir para um bosque, porque ela sabia que tinha um bosque com umas cadeirinhas suaves de ficar fumando um e tal. Enfim, e aí era começo de noite, a gente foi para esse bosque. E, mano, quando a gente chegou lá, a energia já mudou completamente. O bagulho começou a ficar estranho, tá ligado? Não tinha ninguém, tava vazio, só eu e ela. E aí eu e ela, a gente começou a ouvir som de porta, não tinha porta nenhuma, era só floresta, som de porta muito alto abrindo. Uns portas abrindo assim. E a menina que tava comigo, ela começou a ouvir, tipo, um zumbido no ouvido esquerdo dela, toda hora, passando assim, só que não tinha mosca nenhuma. Eu olhava, não tinha nada, não tinha bicho, não tinha mosca. E ela ouvindo o zumbido, tá ligado? E eu também sentindo que tinha alguma coisa diferente, alguma coisa estranha ali acontecendo. E, enfim, a gente sentou lá e eu comecei a sentir que tinha alguma presença, ela também estava sentindo que tinha alguma presença. E aí me veio na cabeça de eu chamar essa entidade aí que estava me acompanhando, essa divindade feminina da luxúria, para poder, enfim, tentar ver se acontecia alguma coisa. E essa menina, ela era meio cética, tá ligado? Em relação a Daimon, essas coisas, só que ela estava sentindo que tinha um bagulho estranho acontecendo. E aí me veio na hora perguntar. Você quer que eu tente fazer alguma coisa? Você quer ver, tá ligado? Se a gente consegue manifestar isso aqui que tá sondando o ambiente? Ela falou, não, quero ver se, tá ligado? O bagulho é real, pá. Enfim, ela quis ver o bagulho acontecer. Eu falei, suave. Vou tentar chamar a entidade aqui que tem ligação comigo, que ela tem ligação com as trevas, bagulho demoníaco. E aí, suave, eu coloquei um canto, um mantra de Asmodai, que eu vindo lá, eu me afastei um pouco dela, assim, de uma vela. Eu tinha uma vela ainda, uma vela preta no na minha mochila, acendi a vela, tudo escuro lá. E aí eu comecei a ouvir o bagulho, o canto de Asmodai. E aí ela veio por uns 5 segundos, me possuiu, tá ligado? Porque essa entidade, ela me possui, quando ela tá em contato comigo, ela consegue me possuir. E eu fico possuído por ela completamente. Não é exatamente uma incorporação, mas uma possessão. E aí Uhum. ela me possuiu por uns 5 segundos, e aí ela falou na minha cabeça que, tipo, por que que você tá me chamando aqui nesse lugar, tá ligado? Olha em volta, ela é uma entidade da luxúria, ela gosta de clube, balada, de festa, caos. E aí eu tava no meio de um mato escuro, um bagulho sinistro. E ela falou, mano, tipo, what the hell? Por que que você tá me chamando? E ela falou, não, vou te redirecionar pra alguém que realmente tem ligação com isso que tá acontecendo, né? E eu senti como se ela estivesse me redirecionando, tipo, mudando a chamada, assim. Eu tava em uma chamada e ela me mudou pra outra chamada. Uhum. E aí, no momento que isso aconteceu, eu tava de pé, tá ligado? Eu tinha levantado porque eu tava possuído por ela, eu tava de pé. E aí, quando ela mudou a chamada, mano, eu caí no chão, assim. Plau! Tipo, ajoelhei e caí no chão.
E aí, quando eu caí no chão, eu entrei em transe. Comecei a ter um monte de visão. Abriu as portas, comecei a ter um monte de visão sobre o abismo, tá ligado? Visões negras, visões terríveis. E a menina que tava comigo falou que quando eu caí no chão, ela me viu eu me transformando em um besouro gigante, todo preto, tá ligado? Preto verniz, Vanta Black. E ela falou que viu isso se materializando fisicamente com os próprios olhos dela. Que, tipo, ela não tava louca de droga, tava suave. E ela viu no momento que eu caí no chão, que eu tava meio possuído por essa entidade. E, tipo, o trejeito não tinha nada a ver com a demônia, porque a demônia, ela é luxuriosa, enfim, ela me possui de um jeito diferente. Esse bagulho, quando veio, mano, eu só caí no chão, assim, plá, eu fiquei todo encolhido. E ela me falou que me viu como um besouro gigantesco, preto, tá ligado? Verniz assim. E ela falou que no momento que eu levantei, que eu tava caído no chão, ela viu meu rosto inteiro mudar e, tipo, minha cara tava a cara de um velho, com nariz fino assim, tá ligado? Tipo, cabelo dividido, preto no meio, magro, só que muito bonito. Ela falou que era muito bonito. Tanto o besouro quanto o velho, eles eram muito bonitos e elegantes, tá ligado? Tipo, um luxo, mas era muito obscuro, tudo preto. E curiosamente, enquanto tudo isso acontecia, eu sentia do lado dela, da parte dela, e ela também sentia isso, uma energia de Maria protegendo ela. Dava pra ver que tinha energia de Maria do cristianismo lá, uma energia branca de luz protegendo ela, enquanto eu estava conectado com essa energia que era Beelzebub. E eu sei que era Beelzebub por quê? Porque, mano, era o tempo inteiro ela ouvindo música no ouvido esquerdo, tá ligado? Quando ela tava sentada, antes desses bagulho acontecer, ela tava sentindo coisa, inseto rastejando, subindo nela, e não tinha inseto nenhum subindo nela, nem. Tá ligado? Ela sentiu um monte de inseto na pele, pá. Enfim, quando eu caí no chão, ela me viu como um besouro preto, quando eu tava possuído em transe lá. E na hora também eu cheguei nessa conclusão de que era ou Beelzebub ou alguma energia associada, tá ligado? Se manifestando naquele momento. E a menina também tinha muito medo de inseto. Era uma fobia dela, tá ligado? Uma das fobias dela era inseto. E Beelzebub começou a manifestar várias coisas que assustavam ela, só que de uma maneira divina, que ela tava achando bonito, ela não tava com medo, ela tava achando bonito. Uhum. Legal. Então, sei lá, mano, foi uma manifestação da egrégora de Beelzebub muito interessante, tá ligado? E o bagulho foi muito físico, assim. E foi uma doideira, mano. Foi uma E doideira. muito bonito, muito simbólico, né, cara? Tipo, de. Justamente é uma coisa que a pessoa tem medo, mas aparece de um jeito. Tipo, é o trabalho da sombra manifestado, né, cara? Exato, exatamente. Tava se manifestando justamente, tipo, aspectos sombrios pra essa menina, pra ela ver que esses aspectos sombrios também não eram tudo de ruim, tá ligado? Sim, Tipo, que existe divindade nisso. Eu sim. acho que era isso que Beelzebub tava tentando mostrar, a divindade dele, que ele é que não é uma coisa baixa, uma coisa podre, é uma coisa divina, uma coisa bonita, apesar de ser obscura, tá ligado? Mano, pra caralho, pra caralho. Beautiful. E o que depois? Eu acho que a partir disso que se estabeleceu, pelo menos em mim, mais uma relação com Beelzebub, esse tipo de energia. Só que eu acho que nessa situação ele estava mais se mostrando para ela do que falando comigo. Ele só me Aham. usou como canal, É, você porque foi eu o já estava médium. com a energia aberta com as Modai, tá ligado? Ele me usou como intermédio para poder, Chegar enfim, nela. mostrar alguma coisa para essa menina. Chegar Exato. nela, assim, Essa legal. menina tinha uma conexão muito forte com Maria, mano. Isso é até engraçado, se você olha pra cara dela, ela parece uma daquelas estatuazinhas de Maria, Sim, assim, ela mano, tem a tem cara de ali, ó. Eu Maria. mostrei no coisa, mas eu tenho uma Maria mó tétrica no meu altar, né? Não sei se dá pra Pois ver. é, mano, doideira. Eu não sei se tá muito pequeno na câmera, né? Acho que tá um pouco XD. Mas, mano, muito legal. Pô, eu ia fazer uma pergunta. O que que deu dessa Faz, noite? faz. Ah, não, melhor Hã? ainda, melhor ainda. O que você sente nesses estados de possessão? Como é que isso é pra você? Então, depende do nível da possessão. Às vezes eu entro em transe mesmo, tá ligado? Que, tipo, minha visão apaga, eu entro realmente no mundo do submundo. É muito diferente de um tipo de visão luminosa, tá ligado? Os transes que eu tenho relacionados ao abismo e ao submundo tem uma característica, uma egrégora, uma energia que é muito específica e que dá para reconhecer que são energias ligadas ao submundo e ao caos. São transes que são de alguma forma abstratos, mas que abrem, que mostram essas dimensões, tá ligado? Essas infradimensões, essas dimensões do caos. Elas se abrem, eu consigo ver isso de alguma forma. Muitas vezes eu vejo entidades, muitas que me falam coisas, às vezes são só abstrações que não são exatamente geométricas, mas
uma coisa viva e muito escura, pulsando assim, nesse tipo de linhagem. Mas normalmente são, quando eu entro nesses transes, tem alguma entidade falando comigo, tá ligado? E enquanto isso, o seu corpo age sozinho. Exato. Às vezes tem transes do tipo de cair no chão mesmo e ficar tipo. Esses são os que mais tem visual nesse sentido, tá ligado? Uhum. Se eu caio no chão e não consigo enxergar nada, eu tô caído ali. Mas tem esse tipo de possessão também, dessa demônia especificamente, dessa diaba aí que eu falei, associada com as Modai, que ela pega meu corpo. Eu sou uma pessoa, querendo ou não, no meu dia a dia, tenho trejeitos mais masculinos, tá ligado? No meu jeito de, enfim, me portar, no geral. Só que quando tô possuído por essa entidade, muda completamente. Eu adquiro uma forma completamente feminina, tá ligado? Nos trejeitos, na postura, tudo, tudo. Muda completamente. Mas tem vários tipos de possessão, é difícil explicar. Eu teria que estudar mais ainda isso. É uma coisa um tanto quanto recente, tá ligado? Porque Mano, isso começou a acontecer há um ano. mas eu já gostei muito por essa sardinha aí que tu puxou do aspecto do gênero, mano, da apresentabilidade de gênero, da energia de gênero aí. Porque eu tenho Uhum, muito isso também. Até eu tava falando mais cedo de coisa de magia de transição aí, né? Mas uhum, eu tenho uma entidade ligada a Marte, é o meu Marte em Leão, que é o Anafilaxius. E, mano, ele é a única entidade mais masculina, de energia muito forte masculina que eu tenho no meu arsenal aí. E justamente é uhum. uma coisa muito louca quando eu incorporo essa entidade, né? Ainda mais pela questão da transição, eu acho que e a gente nesse meio que a gente vive, né? A gente é muito sensível a essas coisas. Mas é muito interessante analisar essas coisas, cara. É muito interessante analisar essas coisas. E a gente vê muito isso com galera que incorpora Pombagira, Exu, né? Adquirir Exato. trejeitos é, diferentes dos que você carrega normalmente. Uhum. Você falou antes. E essa diaba mesmo associada a Jasmodai, uma vez ela falou pra mim, eu tava perguntando se ela era uma pombagira, ela falou que não, que ela era uma diaba, só que se ela quisesse aparecer em algum terreiro ou pra alguém que não tivesse conhecimento disso, ela poderia se aparecer como uma pombagira, tá ligado? Uma pombagira ligada a Kimbanda, esse tipo de energia, mas ela falou que ela não era isso, que ela era uma diaba e que, tipo, era outra coisa, que ela era uma bruxa, enfim. Eu justamente, isso é muito legal, né, cara? É, eu tenho uma pombagira que eu só trabalhei e queria ser trabalhada fora de parâmetros de, digamos assim, espiritualidades afro-brasileiras. Aí, Uhum, então ela se dizia uma pombagira no sentido de era um espírito iluminado, né, de uma pessoa que viveu. Eu encontrei uhum, a tumba dela e tal, ela se denominava assim. E só que eu lembro até na época eu falei, pô, mas você é uma pombagira, eu deveria começar a estudar uns negócios de Kimbanda e tal, sei lá. E ela, tipo, falou, não, mano, não se preocupa com isso não, tá ligado? Tipo. E uhum. entra também no bagulho do caminho da serpente aí, o caminho verdadeiro da espiritualidade, não tá ligado necessariamente a nenhum tipo de iniciação ou material Exato. mesmo, né? Isso é muito importante. Lógico que ajuda muitas vezes para certas almas, mas outras almas já viveram todo tipo de coisa e já está dentro da gente. A gente já é iniciado em muitas coisas que não tangem a esse plano. São iniciações em graus que correspondem a outras coisas, tá ligado? A outras ordens De da poder. coisa, Sim. entendeu? E que a gente já tem essas iniciações, só que elas estão no nosso próprio espírito, não tem nada a ver com organização religiosa ou instituição, não é nada institucional. É isso que eu quero dizer. E Uhum, sim uma iniciação do espírito. uhum, Iniciações do espírito são reais, sim, tá ligado? sim, sim, e sim. Só que essas institucionais aí é outra história. Mas te digo outra. A institucional pode te ser um caminho para sua Lógico, iniciação do espírito, exato, né? exato. É justamente. Lógico. A questão é que não é só você chegar lá no teu mentor e você pagar 4 pau numa iniciação, que agora você é o mago foda do mundo, né? Agora você Não, exato.
você tem essa oportunidade pro teu espírito entrar nesse bagulho, né? Nessa coisa. Exato. E outra coisa que eu lembrei, desculpa cortar, Nada? mas eu lembrei, tava falando dessa entidade feminina, só que tem uma outra entidade que ela é mais masculina, uma energia mais masculina, só que é uma entidade ligada com as energias de putrefação, tá ligado? De decadência, putrefação, Sim. apodrecimento, de destruição e, tipo, do abismo na sua forma mais, tá ligado? Do mais baixo. Aquele, não do mais baixo, sempre dá pra ser mais baixo, mas é uma coisa bem Eu entendo o que você e quer ligado com dizer. essas energias Entendo o que você quer dizer. corruptórias, etc. E só que ele se manifesta menos, tá ligado? Aquela entidade feminina, quando ela tava mais próxima, porque eu tava alimentando essas energias de maneira mais intensa, ela se manifestava tipo em festa, tá ligado? Por exemplo, eu tava numa festa e ela tava comigo do meu lado, os meus trejeitos mudavam completamente, ela me usava pra poder zoar com as outras pessoas por aí, tá ligado? Uhum. Pra fazer a zoeira dela, e ela fazia, tá ligado? E as outras pessoas percebiam que não era eu ali, tá ligado? Que não era, enfim, o Teodoro que normalmente elas conhecem. Inclusive de outras pessoas terem sonhos com essa entidade, de falar, caralho, mano, eu tive um sonho com uma demônia, eu tava transando com ela, só que ela parecia com você, não sei o que, tá ligado? E o maluco héterozão, assim, falando uns bagulho assim. Bagulho louco, mano. Ela, tipo, me Foda. usava pra zoar. Só que a gente tinha um acordo mútuo também, né? Porque eu me aproveitava das energias, da magia, do poder, enfim, do que ela trazia e ela também se aproveitava de mim pra fazer as coisas dela, os Claro. esquemas e a agenda. É a troca de Só energia, que, né, mano? O que essas entidades mais querem é um momentinho de prazer aqui. exato. Eu, Só que atualmente eu estou mais ligado, querendo ou não, com essas energias não de luxúria, e sim mais de decadência. Não decadência, mas essa energia mais preta do que vermelha, entende? entendo, entendo. Mas Não que a Plutão no energia final. vermelha não esteja aí. Se eu alimentar, tá ligado? Se eu escolher alimentar isso, o bagulho volta a se manifestar com muita força. Porém, no momento eu não estou alimentando isso. Estou alimentando outras energias mais ligadas a esse lado das trevas, só que em outro aspecto. No aspecto mais caótico, filosófico, até de. Não é um certo autoaperfeiçoamento de alguns aspectos meus que eu ainda considero que não estão fortes o suficiente, tá ligado? Que não estão maduros o suficiente. Claro. Mano, a gente sempre pode cristalizar mais, eu acho, né? Exato, exato. Sempre dá pra cristalizar mais. Mano, eu vou. Quer, quer falar alguma coisa? Pera aí, senão eu vou fazer um breve break. Eu ia falar pra gente entrar numa fase final aí de conclusão, se as pessoas Beleza, tiverem dúvidas. Pera aí, então eu vou fazer esse é break. isso. Volta, volta. Então, beleza, estamos de volta. Eu ia falar pra gente ir dando uma amarrada, a gente pode abrir pra perguntas. Vamos ver o que tem aqui no chat. A gente tem aqui Gabriel falando que viu meu vídeo dos animais, eu fiquei muito feliz com isso. A gente tem aqui Quetzalcoatl, eu não lembro a pronúncia certa, eu aprendi a falar o nome dessa deusa nas minhas aulas de história. Mas a Quetzalcoatl, ela é muito foda, mano. Ela é muito foda, velho. Foda pra caralho, tá ligado? Vamos ver. Mano, visão do Jung de eudaimonia. Eu não sei especificamente do Jung, cara. Eu também nunca li, mano. Nunca li a. Se quiser dar uma expandida, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas eu não sei muito desse bagulho do Jung. E, mano, mó legal mesmo, né, o bagulho. Ó, eu vou ler os comentários, acho que eu posso fazer isso. Eu nunca li comentários nesse bagulho, então esse é o nosso momento de comentários aqui. Lu, achei muito Eu tô legal lendo. você fazer a analogia do Dorito com a lâmpada do gênio, porque se a gente for puxar lá pra Grécia, os Daimons eram meio que equivalentes aos gênios, kkk. E, mano, pra caralho, tá ligado? São entidades antigas, né, que estão lá desde antes e, querendo ou não, ainda mais que a gente tá aqui, vou voltar a gente está nessa live aqui falando de como entidades aparecem em diversas formas para pessoas de diferentes fés. Eu acho isso muito real, mano. Eu já lidei com entidades que eram espíritos de mortos, que eram daimons que nunca nasceram na vida inteira. Eu já lidei com entidades completamente malucas criadas por pessoas.
é meio tipo amigo imaginário gone wrong, assim, uma tulpa, umas tulpas bem malucas. Tem entidade de todas as Tem razão. formas, tem gênios, tem tudo. O meu anjo da guarda, inclusive, na sua forma mais pura, ele aparecia como um gênio, num oásis, com umas cores muito bonitas. Não era exatamente um gênio, mas lembrava a imagem, era tipo um gênio. Então eu acho bem legal puxar para essas coisas. Eu acho até que tem umas origens nas palavras e tal, é que minhas coisas de antiga aí não estão tão afiadas. Mas com essas coisas de gênio e daimon tem muita correlação, inclusive porque esses povos conversavam muito, né? A gente esquece que, tipo, o que é grande parte do território grego que a gente estuda na história, ele era na Turquia, ele era, tipo, mano, vários lugares ali nos arredores, especialmente na Turquia. É, acho que tinha. Bom, enfim. Então é bem legal essas coisas. Tem mais no chat. Vocês acham que a astrologia tem alguma influência dentro da demonologia? Se há alguma conexão entre ambas? Eu acho que tem toda a conexão, cara. Com certeza, conexão Toda a conexão. absoluta. Quer falar um pouco, Theo? Fala aí da conexão. Cara, eu não sou o maior entendedor de astrologia, pra falar a verdade. Eu entendo um pouco, né? Eu acho que quando você entra nesse caminho, inevitavelmente, você vai acabar passando por astrologia e vai ter que estudar um pouco, entender um pouquinho, Com tá certeza. ligado? Porque a Ajuda ligação é muito muito. forte. Exato, ajuda muito, Porém, né? Exato. Os Daimons, eles têm correspondências astrológicas claras, tá ligado? Cada Daimon tem a sua correspondência astrológica. Cada Daimon é regido por um planeta, tá ligado? Por um astro. Não regido necessariamente, mas tem a sua associação. Exato, da mesma maneira, eu acho que como eu colocaria da mesma maneira que a gente pode colocar os daimons como animais para analisar eles, a gente pode colocar eles como energias planetárias. Exato. Se eu, E muitos Daimons derivam justamente de energias planetárias, de princípios planetários, tá ligado? Uhum. Justamente, eu acho que também a magia ocidental, tem grande parte da base na Cabala, a Cabala trabalha muito com essas tabelas de correspondência, né? E aí eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto. É, justamente você consegue fazer a correspondência dos diamonds com várias coisas. Então, tipo assim, se eu faço, por exemplo, uma ficha de um diamond aí, um negócio para todo mundo ver, é, é interessante eu colocar não só uma correspondência animal, como uma planetária, uma de cor, igual você falou de preto, vermelho, eu achei bem foda, eu gosto bastante de magia de cor. Exatamente. Inclusive o dia da semana, quando você vai fazer uma invocação, tá ligado? Para você angariar certas energias em rituais, tanto invocações quanto Daimon, você tem que invocar em um dia específico da semana, porque cada dia da semana tem a sua associação planetária. Tipo, o planeta que está mais forte naquele dia. As energias daquele planeta chegam na Terra de maneira mais forte, de maneira mais influente, a depender do dia da semana. E saber essas correspondências é muito bom e importante para você conseguir fazer uma magia mais eficaz, tá ligado? Claro, com certeza. Eu acho que é isso. Uma das coisas que você pode usar para potencializar muito as suas coisas são aspectos planetários. Hoje é que dia? Hoje é terça. Não, hoje é quinta. Quinta, eu não me lembro que dia é Júpiter. Não, Júpiter é sábado. Ah, Sábado é Saturno. Deixa eu ver. Dia, não, dia não é de domingo, Júpiter. Saturno? RS. Mano, Não, outra coisa importante aí ressaltar nessa discussão. A astrologia, gente, a é gente. quinta. Júpiter é quinta. Júpiter é A quinta. Júpiter? Eu Aham. trabalhava como Júpiter uma época. Mas a astrologia, o que a gente acha que é tipo a astrologia, Quinta-feira. são as astrologias, né? Exato, exato. Porque a gente tem astrologia védica, por exemplo, não tem nada a ver com a astrologia tipo ocidental. Mas ao mesmo tempo tem tudo a ver. Tem tudo a ver, é completamente igual e blá. Mas enfim, são sistemas diferentes. E tem vários sistemas astrológicos, né? Agora, Exato. dentro dessa astrologia mais ocidental, mais puxada da base greco-romana aí, é isso aí, eu acho total, cara. Eu acho que tem muita correspondência planetária. Eu trabalho muito isso, inclusive eu vou pegar a câmera aqui, ó. Eu tenho uma tatuagem aqui, isso aqui é Júpiter, ó, não sei se dá pra ver aqui no meu pescocinho. E aqui eu tenho um Saturno, que tá precisando de uma segunda mão, mas eu tenho um Saturno.
Para mim, Lucifugo, por exemplo, pode ser facilmente descrito como uma energia de Saturno e Plutão, Uhum. entre outras coisas, né? Mas Saturno e Plutão vibram que é uma loucura com o Lucifugo. Uma pergunta para você. Manda aí. Muita gente diz que a energia de Javé, de Yahvé, enquanto demiurgo, é associada a Saturno. Por que você diria isso e como você diria que um ser como Lucifugo, que é o completamente inverso dessa energia de Yahvé, habitam a mesma esfera planetária? Ótimo. Foda. Mano, eu acho justamente a questão do planeta ela é muito interessante porque o planeta te coloca as coisas num parâmetro diferente do necessariamente daquele aspecto de demônios e anjos que a gente trabalhou, que a gente estava falando mais Uhum. cedo. Então, eu acho que Yahvé é Saturno no mesmo sentido de que vários dos outros, todas as grandes religiões acabam sendo Saturno, né? Se você tem um líder centralizado, uma figura messiânica ou um guia de histórias, eh, querendo ou não, a Telema também tem esse aspecto saturnino muito forte. Olha o Crowley, tá ligado? Tipo, Não, total. então eu acho que Saturno, nesse aspecto, ele é uma energia de autoridade e ele é uma energia de poder. Mas isso pode ser Exato. emanado de maneiras muito diferentes. Até porque Lucifuge ele habita, querendo ou não, a clifa, né? Em Claro, teoria, ele habita a clifa de Saturno, então acho que isso, quando tá espelhado, bate numa energia contra a autoridade, tá ligado? Uma energia que claro, vai contra todas as autoridades. E um poder caótico, que é o poder, só que é um poder. claro. Mas, ó, por exemplo, você viu o Arcane do League of Legends lá da Netflix? Não vi, eu vi um episódio ou outro. Pô, é boa, sério, eu recomendo, na verdade. Pode falar, tem Mas que ver, tem que é ver. da hora, é divertida, é divertida. Mas justamente no Arcane, eles têm a figura da Jinx, que é um personagem do LoL, mas a gente vai falar dela aí só dentro do Arcane, que é o relevante. Basicamente, ela vai se tornando um ícone de contracultura muito grande ao longo da série aí. E aí ela acaba meio que se tornando um símbolo de rebelião. As pessoas veem ela, a vida dela, como um símbolo de rebelião, de, oh, isso é possível, oh, ela tá aí, ela tá com a gente, tá ligado? É, Exato. então isso acaba centralizando ainda nessa figura, entende? Eu acho que o Lucifugo trabalha de uma maneira similar, onde você prega pelas liberdades de todo mundo e tals, é, mas você virando esse ícone de liberdade, de contracultura e de irreverência, você ainda acaba se tornando uma figura central como Saturno. E você ainda é uma figura Hum, de poder. É, uhum. querendo ou não, eu acho que o que dá para entrar nesse aspecto aí é tipo isso, cara. Você pode ter o poder através de um ultra super ego, onde todo mundo tem que se curvar à sua lâmina, ou você pode ter um poder onde as pessoas são tão livres para serem quem elas são que elas acabam agindo em união. E isso acaba indo voltando pro Saturno do mesmo jeito, entende? Eu vou ter que abrir mais um adendo aqui, ó. Eu sei que a live tá Não, gigante manda e que bala, talvez a tem gente tenha que tempo, fazer tem uma tempo. segunda parte. Talvez a gente precise fazer uma segunda parte dessa live, Podemos. entendeu? Para continuar os assuntos, enfim, que são Enquanto muitos tiver papo, a assuntos gente vai. que são muito profundos. Mas enfim, a questão é, o amigo aqui ele falou que Javé e Lúcifer podem ser vistos como duas faces do demiurgo. Só que a gente precisa explicar, a gente precisa que você explique que Lúcifer e Lucifuge, Rufocari, são entidades completamente diferentes. Quando a gente fala de Lúcifer, a gente está falando de uma coisa, quando a gente fala de Lucifugo, Rufocari, a gente está falando de outra coisa. Então, só para deixar isso bem claro e explícito, quando ela fala de Lucifugo, Lucifuge, ela está falando de uma outra entidade, não de Lúcifer. Lúcifer é um arcanjo associado ao planeta Vênus, tá ligado? Regente espiritual, autoridade do planeta Vênus. Lúcifer, a estrela vespertina da manhã, que é uma entidade ligada com trazer a luz. Lucifugo foge da luz, uma entidade ligada às forças do abismo. Sim. Então, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, desse aspecto de Lucifugo e da divergência dele com Lúcifer, enfim. O que você puder falar um pouco mais sobre a área de atuação de Lucifugo também, para a galera poder entender melhor esta entidade. Mano, com certeza. Eu acho que tem bastante coisa pra falar, inclusive dessa dualidade com Lúcifer versus Lucifugo. Aham.
Exatamente, porque é uma dualidade, tá ligado? Lúcifer é aquele que traz a luz, e Lucifugo é aquele que foge da luz. Então, vamos lá. Lucifugo Rofocalo tem esse nome aí de Lucifugo, né? É aquele que foge da luz. Se você puxar para a etimologia aí da palavra. É, então, você tem esse Rofocalo aí também, que seria. Tem Uhum, várias interpretações diferentes. Tem gente que fala que é porque ele se aparece como Focalor, tem esse elemento também. Tem gente que. Enfim, tem várias interpretações para esse bagulho. Mas da maneira que eu vejo, Lúcifer é, digamos assim, a face bonita do inferno. É, uhum, sabe? total, total, Tipo total. assim, quando você vê aquela modelinho alternativa gótica, que é estupidamente padrão, ela tem mil e uma plásticas, ela tem, mano, a sobrancelha feita, ela não aparece sem maquiagem, não coisa. Ela é perfeita, ela é uma bonequinha. Ela é toda Uhum. alternativa, ela é gótica, ela é bruxa. Sim, mas ela também é toda padrão, ela é tipo modelo, ela é, digamos assim, a face bonita do inferno, sabe? Lúcifer é um arcanjo. Eu acredito que Lúcifer esteja mais ligado à ordem do que ao caos, tá Eu ligado? acho Se a gente também. colocar na reta, assim, Lúcifer é completamente ligado à ordem, inclusive energias de maçonaria, desse tipo de coisa, tá ligado? Eu acho que Lúcifer acaba, em muitos aspectos, sendo o tiozão reaça do rock, sabe? Aham. Tipo, ele é metaleiro, ele é do rock, ele é alternativo, ele é pobre, ele é contra a cultura. Mas ele é tipo, mano, reaça, reaça, sabe? Não quer dizer que o Lúcifer seja reaça, assim, mas eu acho que Sim, a gente tá falando da imagem. é uma das facetas, sabe? É uma das facetas. Nesse sentido, é um bagulho trevoso, mas é uma energia de ordem. É, Exato. né? É Exatamente. nesse sentido, assim, não. E de evolução espiritual. Ele prega a liberdade que cada um faça o que quiser e arque com as consequências. Só que ele é uma energia relacionada à evolução, tá ligado? Evolução da sociedade, evolução espiritual e esse tipo de coisa. Mano, sim, E não do caos pelo caos, tá ligado? sim, Da energia que. Da escuridão que é o puro. Porque o que é a escuridão? A luz é uma energia, uma potência doadora. A escuridão é uma potência receptiva, tá ligado? A escuridão puxa, absorve. A luz emana de si própria. sim. Eu acho que aí a gente já pode colocar a Lúcifer uma energia de doação, de que até se assemelha a Jesus Cristo em alguns Claro, aspectos muito claro. fortemente. Tá Muito. ligado? Lúcifer não tem nada a ver com isso. É o Lucifugo, contrário. sim, eu acho que justamente Lucifugo é uma energia muito mais. Pô, não sei, pra quem jogou Dungeons and Dragons aí, eles têm lá a divisão entre Devils e Demons, eu acho que é isso. Mas é basicamente, um deles são tipo demônios ordeiros, lawful evil, e outros são demônios do abismo, que são chaotic evil. Exato, exato. Aí você definiu perfeitamente. Lúcifer é tipo um neutral evil ou lawful evil. E Lucifuge é Exato. o É o chaotic evil caótico. ali, É o hard. caótico. E le- Asmodai também. Asmodai tá no chaotic evil hard, tá ligado? Exato, exato. E lembrando aqui que um evil aqui dentro dessa análise de RPG se diz em relação aos aspectos da sociedade, né? Do status quo nesse sentido. Exato, Não quer dizer que você faz, eu vou fazer o mal. Só quer dizer que, exato, tipo exato. assim, o que é bem pra você. Por exemplo, mano, eu abdicar por direitos trans, isso é uma coisa que é boa para mim, para que eu não seja apedrejada na rua, mas isso é ruim pra muita gente, porque eles têm que lidar com a realidade de que eu existo, de que eu sou um ser humano, sabe? De que eu, pô, tenho o direito de frequentar os mesmos espaços que eles, sabe? Então, aos olhos do Uhum, status quo, essa luta por direitos, ela poderia ser vista como evil, né? Dentro uhum, desse sentido de uma análise de RPG aí. exato, Mas então, exato. voltando nesse bagulho, cara, eu acho que assim, Lúcifer é o presidente, Lucifugo é tipo o cara que escreve os discursos do presidente, sabe? Uhum, É o cara da propaganda, digamos assim. É, o Lucifugo, ele tem muito poder, mas como a faceta dele é pouco publicamente aceitável, acaba sendo um negócio mais restrito, né?
quando você vê aquela figura que ninguém sabe onde existe, por que ela existe, de onde ela saiu, e ela só tem muito poder e por isso ela vive, mano, parece que numa vibração alheia a tudo, isso é um negócio que é muito lucifugo, cara. É muito lucifugo. Tipo, todo o pretexto espiritual do que a gente tá fazendo aqui é justamente de que, cara, se você vai para um buraco fundo o suficiente do abismo, aonde as pessoas não vão, onde as pessoas não falam, é, eu acho difícil você encontrar muitos outros conteúdos aí que falem seriamente sobre você comer um Doritos ritualisticamente dentro de um contexto de alta magia. E que não seja uma bobeira, uma brincadeira. E mesmo eu acho que as bobeiras, as brincadeiras, elas têm espaço se você tá fazendo a sua. Mas então eu acho que a ideia do Lucifugo é essa, cara. Ele fica num ponto muito isolado do abismo. E ou você sabe exatamente quem ele é, ou você não sabe. Como Uhum. muita gente não sabe, é uma entidade muito menos conhecida. Ele tá começando a ganhar um pouco mais de tração aí nos últimos tempos, porque a gente tá vivendo em tempos ultra lucifúgicos, assim. Então isso tem aparecido um pouco mais, né? A gente tem visto mais ordens, mais entidades e pessoas. Tem, por exemplo, atualmente tem a Dragon Rouge. A Dragon Uhum. Rouge é a ordem ocultista de mão esquerdaça sueca, que justamente o Dragon Rouge é o grimório, um dos primeiros grimórios onde o Lucifugo Rofocalo foi colocado. É o grimório do Dragão Vermelho. E que aí o Thomas Carlson, inclusive eu conheci o Thomas Carlson, ele é uma figura e tanto aí. Enfim, é uma outra figura de Lucifugo aí que atualmente é bem, entre aspas, popular, né? Porque a Dragon Rouge é muito grande no nosso cenário ocultista atual. E, e é uma entidade que normalmente não é muito vista, não é muito trabalhada. Uhum. Você sabe que alguém, mano, mergulhou nas profundezas do abismo do ocultismo quando essa pessoa sabe quem é Lucifugo, né? Não precisa nem trabalhar, essa pessoa só precisa saber quem é. Inclusive, foi isso que a gente conversou bastante na festa que a gente se conheceu, né? Foi o Lucifugo, né? Uhum. Nosso papo. Exato, exato. Eu chamei, eu acho que eu te chamei porque eu tinha visto o sigilo tatuado Sim, no seu braço, aí foi falar do seu sigilo, tá ligado? sim, eu tenho o sigilo dele aqui. Eu tenho. Cadê? Essa daqui eu fiz pra Beelzebub, justamente, essa cruz de enxofre. Uhum. E eu tenho um de Azazel aqui também. Sim, mano. Ó, o Gabriel tá fazendo uma pergunta Vamos ver aqui, o ó. chat, vamos Então ver o dá pra chat. relacionar Lúcifer com o arquétipo do mago e Lucifugo como louco? O que que você acha? Tá, peraí, deixa eu ver tudo que tá sendo falado aqui. Pro Jung, vamos voltar no Jung. O Jung dá necessariamente a entidade externa, assim, o gênio interior, ser meio como rompante para a transcendência interior. Mano, eu acho super foda, Gabriel, essa visão do Jung, do gênio. Acho que as entidades que a gente trabalha aqui, eu acho que a nossa cosmovisão aqui se aproxima bastante dessa visão do Jung. Ah, mano, então, eu não faria essa, na real. Eu não faria essa de comparar Lúcifer com o mago e Lucifugo com o louco. Eu colocaria, Uhum. talvez, Lúcifer como o imperador, embora Lucifugo também vibre bastante o imperador, mas eu acho que Lucifugo vibra mais o mago do que Lúcifer. Vibra bastante o louco também, vibra o louco pra caralho. Mas eu justamente o que eu diria que Lucifugo é mais a magia pura, sabe? É uma magia tão pura que é difícil até muitas vezes de se materializar, porque ela é muito densa. É, Não sei, cara, eu acho que é por aí, mas eu acho que a fita é que você pode trabalhar os dois, cara. Tipo, tanto o Lúcifer quanto o Lucifugo podem ser esse teu guia para o mago. Porque aí a gente vai entrar também no bagulho de tabelas de correspondências aí. Eu acho que o tarô é outra das coisas que você pode colocar. Como além dos planetas, além dos animais, as cartas de tarô que representam cada entidade, elas são uma das coisas que você pode colocar aí. É,
Mas, mano, eu acho que esse bagulho é muito difícil de dizer, sabe? Que acaba sendo um negócio muito pessoal. Mas eu diria que Lucifugo, ele é uma magia muito pura, que é difícil de ser materializada e encarnada por isso, assim. É um negócio, muitas vezes, dessa sombra muito densa, tanto que a gente tem momentos mais lucifúgicos na história, né? Ou esses grimórios que retratam o Lucifugo, um tem 6 séculos de diferença do outro, e se você vê, eles são, mano, em geral, escritos em momentos de grandes crises na história, assim, né? Que é quando o mundo... Quando você Fala aí. Quando você viu o Lucifugo, você viu ele através da forma que está relatada nos Grimórios ou você viu através de uma forma particular, tirando aquela experiência Vi de daquele várias cara? formas, cara, vi de várias formas. Eu vi Lucifugo encarnado nesse maninho, naquela experiência que eu falei do saquinho de Doritos, onde realmente ele Uhum, apareceu como aquele maninho pra mim. É, que eu acredito que seja um maninho que exista no mundo real, mas ele justamente é um cara que, assim como eu, vibra muito Lucifugo. Eu boto fé que a minha presença poderia ser um evento, se eu chegar e começar a trocar ideia com alguém no posto de gasolina, essa pessoa poderia ficar tipo, mano, que porra é essa, sabe? uhum. Então, nesse aspecto, qual que era a pergunta que você tinha falado? Desculpa. As formas que você já viu Lucifuge, principalmente astrais, assim. Mano, eu já vi Lucifuge como o servozão de três chifres. Já vi Uhum, Lucifuge como uma figura muito parecida a Baphomet, só que talvez mais musculoso, assim. uhum, E eu muitas vezes vejo eles como umas figuras meio... se assimilam a jogos, assim, muitas vezes. Alguma coisa de algum jogo mais dark. Beelzebub já uhum. apareceu pra mim como o Asmodan do Heroes of the Storm, que é um personagem do Pode Diablo que crer. foi colocado num outro coisa, mas ele aparecia sempre com essa faceta. Mas Lucifugo, pra mim, ele já apareceu também muito como aquele desenhinho dele, que você pode ver, dele Uhum, com o saco de moedas, que é ele com um sorriso uhum. assim, e um saquinho de moedas e um chifrinho aqui, assim, de 3 coisinhos. Eu queria tatuar esse negócio ainda, assim, Total. eu ainda vou tatuar, acredito, esse desenhinho. Mas, Pô, eu acho que. Não, termina aí, terminou o raciocínio. mano, aparecia muito como isso, e aparecia muito como também, tipo, uma voz no escuro, sabe? Uhum. Mas de formas astrais, aparecia como todas as formas que ele já foi relatado em livros, e mais muitas. E mais muitas. Uhum. Total. Pô, acho que para a gente ir se encaminhando para o final, tem uma pergunta importante aqui que eu quero fazer para você, que a gente pode responder junto, que é, para você, para a galera entender melhor, eu acho que tem a ver tanto com o caminho da serpente quanto com os Daimons, para você, o que é o abismo, metafisicamente falando? Qual é a interpretação que você tem? Então, mano, eu tenho aqui tatuado, aqui, ó, esse hebraico aqui no meu peito, Uhum, Da'af. Da'af uhum, é o abismo da cabala, né? uhum, Ah, eu acredito que o abismo no qual eu trato aí, eu descrevo, ele seja uma mistura do abismo da cabala com o abismo do Nietzsche. Eh, Então, o abismo, o Da'af também significa conhecimento, sabedoria. Então, o abismo, ele não é uma, digamos assim, esfera por si só da árvore da vida, mas ele é uma emanação que permeia todos as esferas e os caminhos. Há um- inclusive, acho que ele está além. A gente poderia colocar ele como além, fora da árvore da vida, de sim, alguma forma. com certeza, além da Com árvore da certeza as vida. energias dele, do abismo, se infiltram, entram na árvore da vida e se relacionam com ela, mas talvez ele esteja fora, porque é uma infradimensão, é uma dimensão que está além da dimensão causal. Eu acho que o Concordo, abismo é justamente isso, o que escapa da regra, tá ligado? concordo, As energias que escapam dessa ordenação causal cósmica, energias de revolta, de caos, de liberdade, só que é a liberdade que foge do interesse
maior, enfim, Sim, de certas entidades que regem esse universo, e um eu. conglomerado daquilo que escapa, daquilo que foge, enfim, inclusive o local onde habita a potencialidade, as coisas que ficam no inconsciente, só que não do inconsciente coletivo humano, do inconsciente do cosmos, de tudo que existe, tá ligado? As energias que ficam esquecidas, enfim, acho que tudo isso acaba girando dentro dessa esfera, que não é uma esfera. Total, mano, concordo plenamente. Eu acho que o abismo ele vem, cara, pra limpar, meio que pra limpar a sua morte. Sabe o rio do esquecimento lá, que acho que é o Platão? É Platão que fala do rio do Uhum. esquecimento? Que, Tô ligado nessa ele história. fala quando você morre lá, você passa no rio do esquecimento, aí você esquece um monte de coisa, o que sobra lá é tu, enfim. Uhum. Então eu acho que o abismo ele meio que se manifesta como esse rio do esquecimento. Ele muitas vezes é aquela vibração na tua vida onde nada de especialmente ruim está acontecendo, mas nada de especialmente bom também está acontecendo. Muitas vezes você sente um vazio, é um vazio até confortável, é um vazio de certo modo cozy. Sabe, tem Uhum. uma palavra para isso, mas é um cozy, é um aconchegante. É um é Uhum. um é um é um vazio aconchegante. É o que eu como eu descreveria a vibração do abismo. É, É, aconchegante, talvez aconchegante para você que tem mais ligação com ah, é. isso. Para nós, Ah, a é. gente possa interpretar isso como uma coisa positiva, entre aspas, porque tem muita gente que se depara com isso e é um inferno Não, absoluto. mas é o Enfim, inferno, cara, porque é isso que é a é fita, exato, é um cara. inferno. É essa que é a Exato, fita. exato. É o bagulho que vem pra limpar a sua vida anterior, cara. É o negócio que traz a sua morte, tá ligado? Porque a morte, ela não é tipo uma série de consequências de fatos, ela é a sua aceitação de uma série de consequências de fatos, tá ligado? E o abismo vem meio que pra, tipo, limpar e purificar a sua essência. E só deixar sobrar aquilo que é você. É como se você fosse um monte de terra tentando se cristalizar, se amassar e virar um grande cristal. E aí alguém vai Uhum. lá e estoura uma escotilha dentro do avião que você tá. E o abismo é essa força que suga tudo com pressão infinita. Mano, óbvio que ela vai sugar grande parte daquela terra que você tá tentando concentrar ali, sabe? Uhum. Mas é justamente nesse momento de aceitação que você vai ver o que sobra de você. Vão sair de você todas aquelas poeirinhas e vai ficar só o cristal duro e ressonante que é o teu espírito, tá ligado? E concordo plenamente que Certeza. eu sou muito mais, eu sou confortável com o abismo, eu sou uma portadora sã das vibrações do abismo aí. É, mas eu acho que justamente a minha mensagem nessa terra aí, a mensagem lucifúgica nessa terra, é aceitar esse abismo, é aceitar essa escuridão cósmica que permeia tudo. Mano, a nossa galáxia aí é muito mais matéria escura do que ela é, tipo, sabe? É muito mais vazio Uhum. do que são planetinhas e coisinhas. Exato. E é vazio entre aspas, né? Porque dentro desse vazio tem muitas coisas que a gente não pode, enfim, acessar, não Exato, consegue acessar, exato. E, cara, porque e eu acho legal também falando desses negócios do abismo, como eu acho que é uma metáfora muito legal. Porque quando você pega, por exemplo, animais abissais, de fossas abissais, eu acho que se aplica pra caralho, cara. Olha os animais que tem lá com embaixo. Só certeza. existem animais ultra especializados, para Exato, um meio exato, extremamente hostil a qualquer outra forma de vida, mas confortável e tranquilo pra eles. exato. Eu acho que de alguma forma a gente poderia colocar como se a Sephiroth da Árvore da Vida. Vou pensar em um mapa mundi, tá ligado? O mapa do planeta Terra. As Sephiroth, elas são como se fossem os países, tá ligado? Os países agrupados certinhos, enfim, cada país com a sua lei, e o abismo fosse o oceano. O oceano ele não tá sujeito a regra de nenhum desses países, tá ligado? Ele é o oceano por si próprio, ele tem a sua própria lei, que é uma lei caótica, uma lei Com indefinida. certeza. Eu acho que a energia do abismo é justamente essa, aquele local que não foi definido, tá ligado? Que não foi estruturado pela ordem, que não foi padronizado em nada, em nenhuma casa, em nenhuma Sephiroth, em nenhum território. Não foi territorializado. Sim, Vou só mano. pegar uma água aqui, rapidão. Pega lá, vou pausar aqui. Aí, voltamos à gravação. Mano, o chat tá falando coisas interessantes, ó. Então, é porque o desconforto. O Gabriel tá falando. É porque o desconforto vem com um apego ao id barra ego e no abismo ele deixa de existir. Então,
Ó, vamos lá, não sou psicóloga barra psicanalista, mas o id e o ego, eles são coisas diferentes, tá ligado? Mas nesse contexto do abismo, eu acho que você colocou bem, no sentido do ego. O desconforto vem com um apego ao ego e no abismo ele deixa de existir. É completamente isso. É isso que eu diria. É, é isso aí que eu diria, cara. Vem com apego ao ego e no abismo ele deixa de existir. Mas então, o ego deixa de existir, mas não quer dizer que não exista personalidade, entendeu? Que o Claro. seu espírito não mantém a sua personalidade. É importante frisar isso. Eu, Eu acredito que a dissolução da personalidade, da sua individualidade em todos os aspectos só acontece naquele estado de Ein Sof, tá ligado? Da Cabala, no estado completamente do indiferenciado ali, do inefável, digamos assim. é porque esses estados, cara, eu acho que eles são flutuantes, sabe? Pode crer. Eu acho que mesmo depois que você passou por um processo iluminatório aí, ó, você é um ser iluminado, você é um deus e Então, pipipipopopó. mas aí eu acho que não é um processo iluminatório, é um processo dissolutório, de você ser dissolvido completamente num indefinível ali. Mesma coisa. Você se É, dissolver na pode crer. luz, você se dissolver na luz, você acender a divindade, você descer Então, até as você acredita profundezas. que quando isso acontece no seu grau mais alto e profundo, você ainda é uma identidade no sentido de que você é uma estrela, que nem tá ali no livro da lei, cada homem, cada mulher é uma estrela, e você permanece essa individualidade, mesmo que você seja o absoluto. Eu acho que a questão é justamente do abismo é tirar essas coisas que não são você. Você vai aprendendo cada vez mais o que é você através da negação do que você não é, e isso é uma Perfeito. fita. A questão é justamente, você Perfeito. pode se descobrir através da individualidade, através desse bagulho de tipo você ser uma estrela e pipipipopopó, e Então, aí, mas e aí você se vê na negação das coisas que você não é. Mas eu acho que nesses total. estados você acaba descobrindo o que você de fato é. Porque você vê o que sobra depois que toda a terra foi tirada de volta em volta do cristal, sabe? Você tira todas aquelas impurezas. E é um processo do. Mas eu acho que isso é uma questão muito mais humana, porque no mundo espiritual, no plano espiritual, na realidade espiritual, eu acho que existe uma liberdade muito maior no sentido de que você pode ser ao mesmo tempo uma personalidade quanto um princípio, ou você pode ser simplesmente um princípio completamente, e você é aquele princípio e tá tudo bem, tá ligado? Não existe uma limitação pra você no sentido de que você está limitado a ser só um princípio ou só uma personalidade, ou os dois ao mesmo tempo você. Tá ligado? Existe todos os casos. Existem inteligências que são os próprios princípios de maneira indefinível, impessoal, e existem inteligências pessoais e inteligências que são os dois, ao mesmo tempo um princípio e uma inteligência pessoal. Eu acho que, tipo assim, quanto mais astral o bagulho. Primeiro, quando a gente fala de entidades que não estão encarnadas aqui no nosso plano, sim, elas têm liberdade restrita, né? Elas podem ser Exato, todas sim. aquelas coisas. Mas quando a gente está falando de entidades encarnadas aqui nesse plano, você tem que lembrar que você está encarnado, que você está dentro Não, de uma sim, sim, capinha. com certeza. Não, eu tô falando sobre entidades fora do plano encarnado, até além do astral, tá ligado? Eu tô falando das entidades que atingiram a sua liberdade no sentido cósmico. O que eu tô falando é que existem tantos seres que são impessoais, que ainda assim são seres, mas são seres completamente impessoais, que estão num estado de indefinição, quanto seres que transitam entre esse estado de indefinido quanto para um estado pessoal, sem perder as suas características únicas, tá ligado? Claro, Que diferem ele de um outro ser. claro. Porque eu tô falando isso porque muitas vezes, dentro das tradições espirituais, se tem a ideia de que nesse estado de libertação, a sua personalidade necessariamente é aniquilada completamente, e nem sempre é o caso. Pode ser o caso, tá ligado? Pode ser que a sua personalidade se aniquile e você vire uma coisa abstrata, indefinível. Isso é possível. Só que não é a regra, tá ligado? Não é a regra de que isso aconteça e vai ser assim que você precise disso. É muito mais uma escolha individual do seu espírito. Claro, mano, eu na verdade sou uma grande defensora do ego, cara. Quem diria? Mas eu sou uma grande defensora do ego, cara. Eu acho que você
Essas pessoas, esses indivíduos, entidades aí que falam que o ego deles é totalmente dissolvido, o que eles estão querendo dizer é justamente que não sobra nada além da essência. Mas sobra a essência ali, Aham. esse é o processo, essa é a ideia desse processo, né, cara? É que você Não, sim. descubra e deixe sobrar essa essência. Então eu acho que eu, Exato. por exemplo, fui ascendendo aí nesses processos com um processo de ultra ego, não é essa de, ai, não, eu não sou ninguém, ó, eu sou uma Total. pobre coitadinha, eu sou só mais uma, não, cara, sabe? Tipo, não, eu sou muito foda. É porque, cara, se você tá num processo, na minha cabeça, autodivinatório, indivinatório aí, né, de você se divinificar, Uhum. cara, se você não gosta de você, se você não se adora, sabe, quem que vai adorar? Quem que vai Tá gostar, ligado? sabe? Papo. Então, nesses processos de dissolução de ego, você também descobre o que você é. Muitas vezes o abismo ele vem como outros para te mostrarem o que você não é, ou às vezes vem como coisas para mostrar o que você é, muitas vezes como os dois, né? Uhum. Mas você vai pulindo a pedra aí. Agora, uma coisa, Exato, exato. uma, Mas o que eu digo é que no estado de espiritual de liberdade não existe limitação no sentido de que, se você quiser, se for a sua vontade verdadeira virar uma coisa impessoal, no sentido de que você é só uma coisa ali flutuando, você pode fazer isso. Essa experiência está disponível dentro da gama de possibilidades da existência do todo, tá ligado? aham, pra caralho. E essa experiência não é mais ou menos livre do que a experiência de um Deus que tem uma personalidade, enfim, tá vivendo Pra caralho, cara, pra caralho. Eu acho que, tipo assim, tudo vai acabar numa questão de cosmovisão. exato. De como você interpreta todas essas coisas, como você vê todas essas coisas. Tem pessoas que passam pelo processo apoteótico aí, iluminatório, etc., que a gente já deu vários nomes aí, e elas chegam Uhum, a essa conclusão que só elas são divinas e ninguém mais é divino. Tem gente que chega uhum, ao outro lado, tá ligado? Ao lado de tipo, caramba, todos somos divinos, o tudo é divino, né? uhum. É, por exemplo, você pode ver a visão católica colonizadora, ela é o nosso Deus é real, o seu Deus o nosso Deus é objetivamente real, o seu Deus é objetivamente fake, sabe? Uhum. E essa é uma das, como você falou, uma das múltiplas visões e experiências que você pode ter nesse mundo aí, mas com certeza não é a única. Exato, Eu acho, exato. inclusive, legal. Nesse mundo não, nesse todo de experiências. É, Desse mundo e todos os mundos. porque, sabe, a real, Mas enfim, cara, eu acho que todo o processo, toda a espiritualidade, seja de mão esquerda ou de mão direita, ela tá lá pra você aceitar e gostar de quem você é, tá ligado? Você ficar se vendo como um loser não é uma coisa boa, não é uma coisa legal, sabe? exato, exato. E você pode ser um loser ultra status quo do superego, ou você pode ser um loser ultra do id aí, da loucura. A questão é Uhum, você, justamente através desses processos espirituais, ver quais são as suas qualidades, sabe, quais são as coisas que você gosta, quais são os seus prazeres, as suas áreas de atuação. Voltando no D&D, o Dungeons and Dragons trabalha com domínios, né? Quais são os seus uhum. domínios, né? É meio cool que falar isso, mas você tem que descobrir a sua própria vontade, tá ligado? Que nem o É, Crowley lá falou. Putz, é, você tem que descobrir. é batido o assunto e a fala é sempre a mesma, mas você tem que descobrir a sua própria Exato. vontade e você tem que descobrir a força para executar essas coisas, tá ligado? Uhum, É, exato. pegar e fazer a coisa que você gosta, fazer a coisa que te causa interesse, ir atrás daquele hobby. Eu acho que a Terra é muito um campo de se descobrir nesse sentido para que você possa viver a sua vida espiritual de alguma forma, tá ligado? No sentido da Terra ser um campo onde você pode explorar esses lados, essas facetas da coisa e voltar para sua realidade espiritual mudado de alguma forma, tá ligado? Exato. Cara, eu acho que a maior graça dessa vida é a gente olhar a nossa vida terrena, essa uma encarnação, como múltiplas reencarnações de vários espíritos. Fala aí pra mim, cara, Uhum, o quanto a sua vida não muda em 2 anos? Muda com muito. certeza.
os seus ciclos de amigos mudam, as coisas que você tá fazendo mudam. É, às vezes você tá começando a sair com uma galera que vai muito para eventos culturais, então quando você se vê, você tá há 2 anos indo em óperas e peças e não sei o quê, e quando você vê, você se tornou um socialite estereotipado. Só que aí acontece um monte de coisa e você meio que organicamente para de fazer essas coisas e começa a ir, sei lá, em raves e coisas de cultura de música e outras coisas, e você vai se ver aí vivendo vidas completamente diferentes. É, Exato. mas é aí que brilha essa questão e é aí que está o trabalho da espiritualidade, é descobrir essa tua essência dentro de todas essas suas esferas. O Uhum. que te é tão interessante. Por isso que a gente vê todos esses ocultistas de renome aí da história, eles têm 1001 profissões e trabalhos, encargos. O Crowley era um alpinista renomado, acho que ele era jogador de xadrez também, além de pintor, sabe? São coisas X. O que isso te conta? É a história de uma pessoa que estava fazendo o que ele queria. Ele gostava de andar na montanha, ele ia lá foi lá fazer alpinismo. Ele gostava de pintar uns quadros, ele pintou uns quadros, sabe? Exato. A vida é sobre isso, cara. E eu acho que o trabalho da espiritualidade é te dar forças para você fazer essas suas coisas, assim. Deu a letra. É isso. É isso, fechamos aqui então. Tem mais alguma questão, alguma coisa no chat aí? Vou vou só ler mais um trecho desse livro aqui, do Caminho da Serpente, para a gente terminar essa live. E o amigo aqui, Gabriel, falou uma coisa no chat também interessante, Vamos ver ó. o chat. Entrando nesse tópico, que tal uma live sobre psiconáutica e espiritualidade versus estados alterados de consciência? Legal esse assunto. Vixe, eu Claro, tenho que mano, com falar. certeza. Isso aqui, mano, é a psiconáutica esotérica rofocaliana. A gente faz uma só disso, cara, assim, com um gosto Exato, imenso. Um gosto com imenso. certeza. Mano, beleza. Lemos o chat. Vamos pra sua leitura aí, mano. Vamos lá, vamos terminar com esse pedaço aqui desse mesmo livro, Caminho da Serpente, Fernando Pessoa. O mesmo conteúdo desse livro, tem um blog aí, um site, depois eu mando aí no chat para quem quiser acessar, dar uma estudada. Pode deixar que eu mando aí no final dessa live. Eu pretendo eventualmente abrir o meu próprio canal para fazer vídeos despretensiosos sobre esses assuntos, enfim, poder me estender sobre algumas peculiaridades. Vai ser legal pensando nessas coisas. Mas vamos lá, vamos ver. Sobre a serpente, né? A serpente é o entendimento de todas as coisas. Entendimento de todas as coisas. E a compreensão intelectual da vacuidade delas. A serpente é o entendimento de todas as coisas e a compreensão intelectual da vacuidade delas. Ou seja, ela compreende tudo, compreende todas as coisas, mas vê que tudo é vazio, tá ligado? Que todas as coisas são vazias. Seguindo um caminho que não é o de nenhuma ordem nem destino, ela ergue-se à altura que é a sua origem e evita os lugares por onde os homens passam. Ela ergue-se à altura que é a sua origem e evita os lugares por onde os homens passam. Exatamente, o caminho da serpente é o caminho evasivo, o caminho que vai contra a ordem estabelecida, contra o que é mainstream, tá ligado? Então a serpente justamente não vai passar por onde a maioria está passando, ela evita isso. Aqui ele está falando isso. O entendimento de tudo, a fusão dos opostos, a ciência da indiferença do bem e do mal, a ciência da indiferença do bem e do mal, a ciência da valia da emoção como emoção e da vontade como vontade. E essa parte é importante aqui, ó. E igual ironia para com os sábios como para com os nécios. Igual ironia para com os sábios como para com os nécios. No seu culto, adultaram os últimos magos, no seu nome adolesceram os primeiros. Então, encerrando aí com esse trechinho sobre o que é a serpente. E, enfim, depois eu posso fazer alguns vídeos, algumas lives, sei lá, para poder me aprofundar sobre esse assunto. Acredito eu que essa não seja a única live que eu e a Lolo vamos fazer. A gente vai fazer parte 2, Com entendeu? certeza. Com certeza. Caralho, muitos papos aqui, cara. Exatamente, dá para abrir muitos parênteses. Mas é isso, já estamos com quantas horas aí? 2 horas e meia de live, Tamo aqui, bastante ó, coisa. com gravadas, a gente tem 1h49, acabou de virar aqui. Gente, Pode crer. então vamos lá. Queria agradecer profundamente, de coração mesmo,
Vai ter uma parte 2, Gabriel, pode deixar, mas queria agradecer muito mesmo a vocês aí que participaram da live, a você também, Gabriel, que falou um monte aí, vocês todos falaram, todos, e outros pronomes todos aí. Queria agradecer muito mesmo, valeu, Theo, puta que pariu, cara. A gente falou de umas coisas muito legais, com, mano, muita clareza, assim, e também vários assuntos X, eu gostei muito. Uhum. Foi muito bom, E, muito bom. bom, e alguém quer falar Esse é alguma só o coisa? começo, rapaziada. A gente tem que dar continuidade, a gente vai dar continuidade. Eu acho que tem muita coisa para falar sobre todo tipo de assunto, entendeu? Inclusive eu tenho que me organizar para poder falar essas coisas, falar mais sobre esse tipo de assunto. E é É isso, quando eu estiver isso, com o meu canal também, eu vou chamar a Lulu para a gente falar sobre mais coisas. com Mas antes certeza. disso, ainda vamos estar fazendo mais lives, Com enfim. certeza, mano. Aguardem. Um imenso prazer, de verdade, cara. De verdade, do fundo do meu ser. Fiquei muito feliz de poder existir esse momento. E agradeço também a você, telespectador, que está vendo a nossa gravação aí. Chegou até 1h50. Você, mano, forte, tá ligado? É, E é isso, galera. Um forte abraço. Fiquem todo mundo muito bem. Olha, irado. Beijão, todo mundo. Sejam felizes aí. E é isso.